Oi, hoje aqui. Bom, pessoal, mais uma vez trazendo uma história para alegrar a vida de vocês, ou só traumatizar mesmo. Dessa vez eu vim trazer uma história que eu inicialmente vi no canal da Bia Chinin, então créditos a ela e bora pro vídeo. Bom, tudo começa como no desenho animado. A Peppa se apresenta e logo em seguida apresenta seu irmão George. Mas, diferente do que estamos acostumados, ela não apresenta o resto da família. Melhor dizendo, a mamãe e o papai Pig. Mas logo logo eu chegarei lá. Após a breve e curta apresentação de Peppa, ela diz que tem um segredo. Sem hesitar, ela diz que está apaixonada por Suzy, a sua amiga. Mas que tem medo de dizer isso, pois naquele mundo isso é visto como um pecado, digamos. Cena segue e agora podemos ver um trecho onde Danny elogia Suzy, dizendo que ela está muito bonita hoje. Dando aquilo, Peppa se revolta e diz que precisa conversar com Danny. E quando Suzy foi embora, Peppa perguntou pro Danny se ele estava gostando da Suzy. E bom, a resposta dele foi a chave final pro crime de Peppa. Isso porque, ao ouvir aquilo, Peppa pegou uma faca, que eu não sei de onde ela tirou, e começou a esfaquear o Danny. Sim, a história está apenas começando. Peppa revela que não se arrepende do que fez, e que as polícias jamais desconfiariam que uma garotinha como ela fez aquilo. Uma semana depois, ela revela que enterrou o corpo dele em um lugar onde ninguém poderia encontrar. Peppa também revela que teve que desmembrar o corpo dele para enterrá-lo. Naquele mesmo dia, Peppa e George estão voltando para casa, mas George diz que não quer entrar naquela casa por medo, mas infelizmente é a única solução. Chegando lá, a mãe deles, com uma forma desgostante de falar, diz: "Ah, já voltaram?" E uma coisa que percebemos aqui é que sim, a mãe deles está fumando. Peppa então diz que sim, e que eles foram muito bem na escola. Mas a mamãe Pig não está nem aí pra eles. E o pai deles está na mesma, já que ele está sempre bêbado. A história nos revela que isso infelizmente é muito comum no ambiente deles. E que Peppa e George são os únicos normais ali. Quer dizer, eu acho que a Peppa não deveria ser tão diferente dele, já que ela matou um amigo dela. Mas sabe, com essa vida horrível de se viver, a segunda parte termina com Peppa dizendo que Suzy é o único bom presente na vida dela e que ela a ama. A terceira parte começa com Suzy perguntando a Peppa se ela gosta de alguém, e ela diz que não, mas a gente já sabe a verdade. Cena segue e agora estamos na visão de Suzy. E bom, em um flashback tem uma história um pouco parecida com a da Peppa, já que seu pai abandonou ela e sua mãe, e a mãe dela só ficava bebendo todos os dias. Com muito rancor daquilo, Suzy acaba tirando a vida de sua mãe, dizendo assim como Peppa que agora só tem ela de bom vida. Um tempo depois, Suzy vai até a casa de Peppa, só que ao chegar lá, ela percebe que o George estava chorando do lado de fora de sua casa. Preocupada, ela pergunta o que aconteceu e onde a Peppa estava. Ao responder, ela subiu as escadas e abriu a porta, mas quando ela viu aquela cena, ela se sentiu enojada. Peppa havia matado seus pais, e o quarto estava cheio de sangue, com o óculos de seu pai jogado para lá e o que me parece ser o braço dele também. Suzy estava traumatizada, mas nesse momento percebeu que ela era como a Peppa, e no alto pensamento ela perguntou a Peppa se foi ela quem matou o Danny. Com medo, Peppa respondeu que sim, e Suzy perguntou por que ela havia feito aquilo. Peppa então respondeu que foi por amar a ela demais, confessando assim a Suzy que estava apaixonada por ela. George entra na sala e começa a chorar ao ver toda aquela cena. A Suzy, sem entender o que estava acontecendo, achou que aquilo era meio que um sonho dela, já que ela gostava de Peppa e a Peppa gostava dela. Mas como prova, ela perguntou a Peppa se ela faria de tudo por elas, e Peppa disse que sim. Logo em seguida, Suzy ordenou que ela matasse o George, e por incrível que pareça, a Peppa ia fazer isso. Mas foi interrompida por Suzy, que se revoltou contra a mesma, dizendo a ela para soltar o George imediatamente. Suzy ficou muito brava com Peppa, já que para provar o amor dela, ela mataria o próprio irmãozinho, e disse que não sentia mais nada por Peppa. Ela, por sua vez, não gostou nada de Suzy ter dito aquilo, e se enlouqueceu contra ela, arrancando fora a sua cabeça. Na cena seguinte, algo meio que bizarro acontece. Peppa, por estar apenas com a cabeça de Suzy, diz que está feliz com ela, já que agora as duas finalmente estão juntas, e ela dá um beijo na cabeça morta de Suzy.
George, por sua vez, ao tentar fugir, se perdeu na floresta e, sem saber o caminho, continuou seguindo em frente, até que ele achou uma caverna para se abrigar. Mas quando ele percebeu que tinha um cheiro forte naquele local, ele resolveu seguir para ver o que é. E quando viu, ele percebeu que ali estava o cadáver de Danny. Sim, o cão que Peppa havia matado. O corpo fedia, pois já estava há vários dias em decomposição. George então sai de lá correndo, mas ele dá de cara com outro lugar. Lugar esse onde ele encontra a mãe de Danny dependurada em uma árvore, também morta. Algo incomum até o devido momento é que aparentemente os pais de todas as crianças estão mortos por alguma razão. George está cansado e com sono, e com isso ele acaba dormindo. Em seu sonho, o Senhor Dinossauro diz a ele que mesmo que ele quisesse, não havia nada que ele poderia fazer contra Peppa, até que George acorda e percebe que Peppa está ali o observando por um longo tempo. Ela o leva para casa e amarra George, que havia dormido novamente, e quando ele acorda de novo, ele é surpreendido pela vista de Peppa comendo o cadáver de seus pais, o que deixa o pobre porquinho traumatizado. Peppa, percebendo que George havia acordado, pede desculpas a ele e diz que estava arrependida de tudo o que ela fez e que agora trataria ele como se fosse uma nova mãe, da maneira que ela queria que os pais deles cuidassem deles. Ela então devolve o Senhor Dinossauro ao George. Ele vai para o quarto e aqui podemos ver que o Senhor Dinossauro novamente fala com George, dizendo a ele que sabe uma forma de ajudá-lo a fugir daquele lugar horrível. Na cena seguinte, vemos Peppa que chega ao quarto oferecendo a George fatias de bacon. Ela está oferecendo bacon para um George então, em seu pensamento, diz que ele já sabia de quem era aquele bacon e se recusa a comer. Também xinga Peppa, dizendo que ela não iria tratá-lo como uma nova mãe e se ela se esqueceu da forma que os pais deles os tratavam. George de primeira se recusa a comer, mas é um ato de extrema fome e não demora muito para que ele acabe comendo, quando de repente uma boca misteriosa aparece no rosto de Peppa. Aquilo assusta George infalhavelmente. O antepenúltimo capítulo começa nos perguntando sobre o que acontece se um porco cometer canibalismo. E George diz que há um rumor que diz que os deuses castigam caso seja feito tal atrocidade, e você acaba virando um monstro. O que, bom, aconteceu com Peppa, já que a cena que vemos é uma que da cabeça de Peppa começa a sair vários intestinos e tripas, até encherem a casa inteira. E feliz, Peppa diz que finalmente pode sentir a Suzy dentro dela. Suzy então parece ganhar vida novamente e beija Peppa, o que parece ser mais um lado esquizofrênico de Peppa por tanta obsessão a Suzy. George ainda está confuso. Agora, no último capítulo, com soltando cada vez mais tripas, chega uma hora que ela não consegue mais aguentar e explode. George, com os olhos fechados, quando abriu, viu que havia uma cratera gigante no lugar da antiga casa dele e que agora não havia mais nenhuma casa ali. Um tempo se passa e podemos ver que agora Peppa aparece no meio do nada, com suas roupas rasgadas e sua aparência desgastada. Antes dela soltar sequer uma palavra, George, tomado pela raiva, corre em direção a ela e avança nela, esmurrando a cara dela até a morte, deixando para trás apenas a cabeça dela. No fim de tudo, George pergunta ao Senhor Dinossauro se tudo aquilo realmente aconteceu ou se era apenas um fruto de sua imaginação. O dinossauro, por sua vez, responde que pode ser os dois ou nenhum dos dois. E o capítulo acaba. E conclusão, confesso pra vocês que essa é sim uma história bem complexa de se entender e também bem difícil de tirar conclusões exatas, mas que aborda algo de forma chamativa ao usuário. E apesar de sua forma grotesca de expor tudo, talvez seja uma crítica ao amor obsessivo, já que a narrativa mostra como isso pode levar à violência e à possessividade. Também sobre as experiências traumáticas de Peppa e George, que em um mundo opressor, pais alcoólatras e fumantes em um nível extremo, às vezes não têm oportunidade de terem uma vida saudável. Às vezes, as histórias mais fofas podem esconder uma gigante camada psicológica. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comentar a sua opinião. Até a próxima e tchau!